Olá pessoal, aqui é o psicólogo Célio Chaves. Hoje eu quero falar de uma diferença de birra e problema de desenvolvimento na parte da criança, no reativo dela, em uma situação de frustração. Por exemplo, esse brinquedo aqui, ele soltou a cabeça. Então, a cabecinha aqui, ele soltou a cabeça. Talvez estraga, talvez deixa de estar ali brincando com esse brinquedo, mas é um brinquedo que essa criança gosta. Quando é birra? Birra é um termo popular que a gente fala. É quando está interagindo através da emoção. É uma raiva que, combinada a chamar atenção dentro da sua carência afetiva ao vínculo forte. Por exemplo, se eu não tiver com aquele vínculo forte perto de mim, a birra também proporcionalmente diminui. Se eu tiver com um vínculo forte que me chama mais atenção, eu vou estar ligando aquela raiva para adaptar e conseguir aquilo que eu quero. E aí, desejando que essa pessoa arrume um brinquedo para mim, ou compra outro, ou arruma outro brinquedo. Esse é um exemplo que eu estou dando, mas pode ter vários exemplos ligados à birra. Em resumo, dificuldade de lidar com frustração. Todos nós temos, mas a criança tem ainda o seu desenvolvimento ali, aprendendo a lidar com frustração. Então imagina aquela criança com a dificuldade que aconteceu, um desconforto, alguma coisa que trouxe algo que deixou ela chateada. Automaticamente, se ela tiver o vínculo forte e isso expressou uma raiva, com combinação de chamar carente, a gente chama de birra. Está ligada a uma situação. Quando a autoridade, o vínculo forte vai reagir, tem que reagir com a disciplina, ensinando a criança a adaptar e a interagir com a frustração, a lidar com aquela frustração, a lidar e adaptar com aquela frustração. Quando não é birra, quando não é uma situação de birra, quando não é uma situação que a gente pensa assim, olha, o negócio é mais do que birra. Pode levar uma crise até de pânico, pode levar uma crise que tem reações físicas, como já aconteceu de situações de uma criança vomitar, de uma criança ter reações nervosas de rasgar, quebrar as coisas, de um comportamento mais opositor, desafiador. Então já começa a ter sinais ligados a problemas no seu desenvolvimento. Então já não é só uma questão de situações para ser adaptado para essa frustração, mas está ligado agora na sua função executiva. O que é a função executiva? Está ligado ao nosso cérebro. Nosso cérebro tem uma parte muito importante, toda parte é importante, mas essa parte chama córtex pré-frontal, que existe lá a função do foco, a função da decisão e a função do controle. Essa função do controle, existe a função executiva, que é o domínio próprio, que é o controle que a criança ou adulto tem. Só que a criança está desenvolvendo esse domínio próprio. Normalmente, quando é formado toda a parte do cérebro, é o domínio próprio. Isso é até os 18 anos. Então imagina, a criança ainda está em desenvolvimento sobre essa questão de disciplina e do domínio próprio, de um planejamento, organização sobre essa questão de você estar filtrando certas situações. Então, quando existe um problema no seu desenvolvimento, vai ter um problema na sua função executiva. Então, são crianças que realmente vão ter uma dificuldade no seu padrão. Elas vão criar um padrão próprio. E se esse brinquedo que realmente quebrou, ela vai ter mais dificuldade de lidar com a frustração. Aquele dia para ela, se ela não conseguir consolidar aquilo ali, ela vai ter mais dificuldade de romper essa frustração,
de lidar com essa frustração. Por quê? Porque está ligado ao seu desenvolvimento. E tem casos de crianças até com idade de 4, 5, até menor, de ter convulsões pelo choro que tem até o ponto de querer, né, de obsessão ali para aquele momento do não, aquele momento do brinquedo. Então a gente tem que ter um ponto de atenção, pessoal, o que é birra e o que é uma problemática na sua função de desenvolvimento. Como, por exemplo, em exemplos do autismo, do TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que normalmente tem combinações com autismo, que é o transtorno também déficit de atenção. A gente tem que ter essas combinações, ter esse cuidado, porque talvez são coisas ligadas, né, ao seu desenvolvimento. E as reações são reações mais graves, reações que o sintoma leva a sintomas de um hábito, de padrões, de comportamento e físico. Então a gente tem que observar bem esse detalhe, né, esses estereótipos desses sintomas. Então, para deixar bem dividido e bem claro para as mães, alguma professora que está olhando isso também, esse vídeo, né, algum profissional, para deixar um pouco bem claro e dividido, birra está ligado a uma emoção combinado com o seu afeto, com a sua carência ao vínculo forte. Então, há uma situação, né? Fora da situação, ligado a alguma coisa mais forte,